Estamos de volta com mais um G-Beleza Podcast, com temas sempre interessantes e profissionais que inspiram e são capacitados para trazer a melhor informação para a gente. O tema de hoje é constelação familiar. Eu trouxe uma profissional, ela é consteladora há 6 anos, é psicóloga, a Raquel Mansur, que vai falar sobre nós, como funciona, qual a origem, para quem se destina, como que nos ajuda. Eu tenho certeza que você que está assistindo, que vai assistir, vai adorar esse tema. Raquel, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Gê, pelo convite. Vai ser um prazer rever você. Verdade, né? E estar aqui para falar desse assunto tão interessante. Então me fale, como você é psicóloga há quase 20 anos? Eu sou psicóloga há quase 20 anos. Me formei em 2004 e desde então eu atuo na psicologia clínica, né? Tenho consultório e agora então com o Universo Online também faço atendimento online. E depois, há 6 anos, eu fiz a minha formação em constelação familiar e uso a constelação em outro momento, né? Separado da psicologia, como consteladora, para contribuir também com as pessoas e com o desenvolvimento delas. E é legal que assim, a gente ouve falar muito hoje, é um tema que está sendo muito usado, as pessoas estão descobrindo, mas não é um tema tão novo, porque você falou para mim que você teve primeiro contato em 2004. Isso. Você ainda estava fazendo faculdade. Eu estava no último semestre da faculdade de psicologia quando eu descobri a constelação com 2 médicas que já usavam a constelação e estudaram, fizeram toda a formação com o Bert Hellinger, que é o criador das constelações. Então, elas vieram até antes, né? Quando eu fui conhecer a constelação, elas já acompanhavam o Bert há mais de 5 anos. Então, a constelação já é muito mais do que isso, né? O que será que leva hoje as pessoas a gente sabe que a pandemia ela mudou muito o nosso comportamento de consumo, a nossa forma de querer se conhecer, né? A gente que está nessa pegada, eu sempre gostei muito de autoconhecimento, mas eu acho que a pandemia ela despertou isso nas pessoas, né? Da gente ficar isolado, de se comportar naquele momento e falar, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Começou a repensar muita coisa, né? E a constelação familiar, eu acho que, não que ela esteja em moda, mas as pessoas descobriram e realmente elas começaram a entender o benefício que traz quando você passa por um profissional que faz a constelação para você, uma consteladora, né? Uhum. E como surgiu essa constelação familiares, Raquel? Olha, a constelação familiar, e aí eu vou falar de acordo com o que o Bert, que é o criador das constelações, ele coloca, constelação, na verdade, significa colocação, né? A gente às vezes associa a constelação a essa coisa estrelar, coisa mais mística, mas não tem nada a ver com isso. Ela significa colocação, é você colocar os elementos que fazem parte do seu sistema familiar para que você tenha uma clareza de como inconscientemente existe esse movimento por amor que as pessoas acabam repetindo os padrões. Então é como se fosse assim, Gê, o nosso corpo humano ele é um sistema, o Sim. carro é um sistema, tudo são sistemas. E se a gente parar para pensar que o corpo humano, os nossos órgãos fazem parte do sistema, então tem o coração, tem o rim, tem o fígado, tem o estômago, tem o intestino. Se a gente tirar um elemento, vai fazer falta. Compromete todo. Então, né? na constelação, a gente coloca os elementos, né? É uma colocação de elementos que fazem parte do sistema e que às vezes a gente não sabe que faz parte do sistema, porque a gente não sabe de onde começou, né? A gente sabe nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, mas o que vem de oculto disso, de dores, de sofrimento, isso a gente não sabe. Então, dentro de uma constelação, se coloca elementos e quando a gente coloca esses elementos, a gente se sente preenchido. É como no corpo humano, se a gente tirar um órgão, vai faltar e a gente não vai sobreviver. Então, a gente
faz com que todos permitam fazer parte desse sistema. E aí o Bert entendeu que a constelação, ela reproduz um padrão familiar de décadas. Foram muitas pesquisas com famílias, ele foi missionário na África, estudou várias teorias da psicologia, e aí ele sintetizou algumas coisas que faziam sentido para ele dentro da abordagem da constelação, que, na verdade, na minha percepção, é uma filosofia de vida. Então, ela não é uma ciência, a constelação não é vista como uma ciência. Não é. Não é uma ciência, mas ela é uma filosofia de vida. Então, você pode trazer como uma filosofia, assim como várias filosofias que existiram, né? Sim. Aristóteles, Sim. Platão, várias questões assim. Então, é isso. Vou aproveitar o gancho. Você falou de repetir padrões. A gente sempre ouve esse termo, né? De a história se repete, repetir padrões. Qual a ligação da constelação familiar com esse termo que é muito usado hoje? Dentro da constelação, a gente traz muito esse repetir padrões como uma forma de honrar por amor os nossos familiares. Existem situações, comportamentos que os nossos... Vou nos nossos avós, né? Tá. Que os nossos avós tiveram, às vezes vieram de uma guerra, né, para o Brasil, ou tiveram uma dor muito grande numa sociedade com alguém. E essas dores, quando não são vistas, elas acabam sendo repetidas. E são instaladas, né? Exatamente. Hoje, a gente pode dizer que existe um outro termo, né? Que são os traumas, Sim. podemos dizer assim? Sim. Mas dentro da constelação, a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga como repetir o padrão para honrar. É como se a gente tivesse que compensar. A palavra certa seria essa. Compensar o que não foi feito lá atrás. Tem até uma amiga minha que ela brinca comigo, que ela fala assim, olha, eu já falei para o universo que esse padrão eu não quero repetir de novo, não quero repetir de ano, eu quero passar, já aprendi, tá ok, não vou repetir mais. Ela brinca e realmente é isso, né? Mas quando a gente toma consciência disso, fica mais fácil. Por isso que eu digo que é uma filosofia. Eu gosto muito do paralelo com o trânsito. Tá. Se você sabe que naquele cruzamento tem uma parada obrigatória, seja porque você já bateu o carro, ou porque você conheceu alguém que bateu o carro, você não vai ficar mais atenta e Sim. aí você não vai parar? Com certeza. É a mesma coisa. Então, quando a gente faz uma vivência de constelação, ou quando você tem a consciência desse padrão de comportamento que vem sendo repetido na sua família, é a mesma coisa de você enxergar o da parada obrigatória e falar, opa, peraí, nesse cruzamento eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Aí você para, olha para um lado, olha para o outro e continua o seu caminho. Então eu faço esse paralelo sempre, que eu acho que o repetir padrão é mais ou menos nesse sentido. Que legal. E qual a principal diferença da psicologia para a constelação familiar? O pessoal faz muita confusão? Na verdade, esse eu acho que é uma questão muito mais atual do que a constelação, sabe? Olha que louco. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A psicologia ela é uma ciência. Sim. Regulamentada por um conselho, né, de psicologia. E existem os psicólogos existe uma formação de psicologia e tudo mais. Você estuda a ciência da psicologia. A constelação, ela é como se fosse uma ferramenta de bem-estar, de clareza. Assim como outras terapias, outras abordagens aí que a gente vê hoje em dia. Então tem o floral de Bach. Entraria numa integrativa? Numa terapia integrativa? Pode ser que sim. Né? Um bom constelador, ele leva em média 600 horas de formação. Meu Deus. Se você pensar que um curso de formação de faculdade é mais ou menos esse horário, né, essa carga horária, então, só que eu ouvi uma psicóloga dizendo, e eu achei muito interessante o paralelo que ela fez, que ela fala o seguinte,
é como se fossem prédios de condomínios. Tá. Então, existe o condomínio, o prédio da psicologia, existe o prédio da ciência, existe o prédio da filosofia, de todas as profissões, da medicina. Sim. E o Bert Hellinger foi lá, visitou o prédio da psicologia, visitou o prédio da filosofia e falou, peraí, eu acho que eu não me encaixo em nenhum desses prédios. Eu vou construir o meu próprio prédio. E aí ele construiu o prédio das constelações. Sim. E o prédio da constelação não aluga sala no prédio da psicologia. Entendi. Assim como ele também não aluga sala no prédio da ciência. Ele tem o próprio prédio. Entendi. Né? No prédio das constelações, os psicólogos, os advogados, os filósofos, os médicos, eles são bem-vindos. Eles podem ir lá conhecer o processo e levar a filosofia, fazer uso para o trabalho deles. Mas não é uma ciência. É o prédio próprio. O prédio da ciência é o prédio da ciência. O prédio da ciência aluga sala para psicologia, aluga sala para medicina, aluga sala para... Perfeito. Mas para constelação ainda não temos sala. Ai, gente, olha... Mas essa é a diferença básica, sim, né? Sim. A ciência, a psicologia é uma ciência e a constelação não é uma ciência, mas que traz grandes benefícios, temos percebido grandes benefícios de clareza mesmo para a vida das pessoas. O que eu tenho percebido? Eu fiz eu não lembro agora que ano foi, acho que foi 2016, uma pós-graduação em psicologia transpessoal. E na época tinha uma amiga de classe que era consteladora de São Paulo e veio para cá e queria fazer, aplicar a vivência, né, que vocês falam. É uma vivência. Né? É uma vivência. Só que na época era um grupo de pessoas, assim, alguns amigos conhecidos que eu convidei, né? E fizeram, eu participei da prática, assim, foi algo muito forte para mim, foi muito legal, me ajudou bastante com a dificuldade que eu estava no momento, até de saúde física. Mas eu percebi que na pandemia, o fato da gente ter que se adaptar a uma nova realidade, trabalhar online, e tem uma forma, não sei se já era praticada na época que eu fiz a minha vivência, de usar uns bonequinhos para representar. A minha não, a minha foi pessoal. Eu estava lá com algumas pessoas, ela estava conduzindo, né? E como que é feita essa vivência hoje, Raquel? Existem, hoje, além dos bonequinhos, a gente tem bonequinhos na água. Ah, eu já vi na água também. Eu já vi na água também. Você já fez programação neurolinguística, né? Inclusive com a Signa. Sim. E você lembra que a gente usava âncoras. Sim. Né? Uhum. Os bonequinhos, a gente pode dizer que são como âncoras. Tá. Então, na constelação, por isso talvez a gente pode olhar a vivência da constelação como uma vivência, o Bert sempre dizia que ela era fenomenológica, de você ter que sentir o fenômeno acontecer, né? Não existe uma explicação para isso. Estão ainda em pesquisas sobre os campos morfogenéticos e tudo mais, da energia que existe, porque somos feitos de células, Sim. Célula é energia, então existe essa pesquisa, mas dentro do que a gente chama de campo, né, que se forma seja ele presencial, como você disse que vivenciou em 2016, seja com os bonequinhos, ou seja com âncoras de chão, eu posso usar papelzinho para você sentir o lugar do outro, como na programação neurolinguística tem as posições perceptivas. Sim. Eu posso usar o bonequinho na água, que existem pessoas que hoje fazem constelação com bonequinhos na água. Então, cada um foi encontrando a sua maneira de proporcionar o bem-estar para o outro, né? Tá. Pro cliente, na verdade. Então, hoje, eu digo que você precisa ter uma formação para saber de toda a parte teórica, né, que o Bert sintetizou, mas você vai encontrar a sua forma de produzir o bem-estar para o outro. Eu acho que cabe muito esse olhar para o ser humano, né? Sim. As polêmicas, elas acontecem quando a gente começa a olhar para o que não é essencial. Verdade. Né?
Porque o essencial é o outro estar bem, é o outro Sim. conseguir solucionar os conflitos, é viver uma vida mais leve. Eu prezo muito por isso com os meus pacientes. Se você estiver bem, Verdade. as escolhas são parte disso. Para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar do termo constelação familiar, como ajuda? Porque é uma terapia, né? É uma ferramenta. A gente não. Eu, como psicóloga, não posso chamar de terapia. Mas é uma ferramenta que É uma vocês ferramenta. podem usar. E a pessoa fala, tá, mas o que que é? Como que eu posso usar? Como que eu posso aplicar na minha vida? O que que vai melhorar para mim? Só pra gente sintetizar e as pessoas entenderem de uma maneira mais prática. O que eu tenho vivenciado, vou contar um pouquinho da minha história, pode ser? Para poder exemplificar? Sim, sim. Quando eu fiz a minha formação, eu percebi muito esse conflito de ideias que existe entre as profissões e a técnica da constelação familiar. E aí eu comecei a perceber que a constelação em si, ela é muito essencial, ela é muito importante, mas você vivenciar a prática da filosofia das constelações, para mim, fazia mais sentido. E aí o que eu desenvolvi, né? Lógico que não é uma criação minha, porque vem do estudo do Sim. Bert e tudo mais, mas eu entendi que você pode aplicar a teoria na sua prática do dia a dia. Tá. E aí eu escrevi um e-book sobre como você pode ter uma postura sistêmica no seu dia a dia. E aí desenvolvi o curso também que a gente tem na Signa hoje, de 8 módulos, que é um curso de postura sistêmica. Porque não adianta, na minha visão, a gente sair fazendo constelação, né? É verdade. As pessoas hoje, principalmente pós-pandemia, como você mesmo disse, elas querem soluções mágicas para os problemas. E, na verdade, esquecem que quando a gente quer andar de bicicleta, a gente tem que pedalar, né? Senão, Sim. a gente não tem equilíbrio para Sim. manter ela em movimento. Uhum. E a constelação, a postura sistêmica, para mim, é mais ou menos isso. É você continuar sempre pedalando na bicicleta para que você esteja em movimento. E aí, exercendo as posturas baseado nas leis que o Bert sintetizou, né? Que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Essas 3 leis, elas regem basicamente tudo, tanto na família, quanto na empresa, Sim. quanto nas relações de casal, com relação pais e filhos, com amigos. Então, se Verdade. você consegue sintetizar essas leis e aplicar elas no seu dia a dia, eu acredito que você tem uma postura mais saudável para você ter sucesso. E não sair fazendo constelação. Então, eu vejo mais ou menos por esse caminho, assim, o movimento que foi o que aconteceu comigo, né? De ser submetida a várias constelações também. E hoje, raramente, eu me coloco em uma constelação. Eu participo mais internamente desse processo de viver uma postura sistêmica, uma filosofia mesmo de vida. Então, eu acho que é mais por esse caminho. Tá. Porque assim, Raquel, a gente tem que tomar um cuidado e a gente percebe, a gente observa que todas as vezes que vem um certo modismo, todo mundo quer fazer a qualquer custo, né? Às vezes nem sempre o momento que a pessoa está vivendo vai ajudá-la de alguma forma, às vezes não é naquele momento que ela vai precisar passar por uma constelação, né? E você fica naquela dúvida, e vem preconceito, como ainda existe pessoas que chegam para mim e falam, você faz terapia? Você vai no psicólogo? Não, isso aí é pra gente louca. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe isso, Sim, né? Esse sim. certo preconceito. E essa geração, esse momento do modismo me preocupa um pouco em relação à constelação familiar também. Por isso até que eu como profissional, seja da psicologia ou como consteladora, entendo que esse modismo, para mim, tá, não faz muito sentido. Então, por isso até que eu fui mais para esse lado de viver uma filosofia sistêmica, né? De viver
o meu dia a dia mesmo de forma prática, respeitando as pessoas. Eu acho que entra até numa questão de valores, Sim. né? E é legal da forma que você colocou, de levar realmente uma vida mais leve. É. De fazer esse uso, né? Porque a gente sabe que todo mundo corre hoje, é trabalho, essa busca pelo aperfeiçoamento profissional, se aprimorar, sempre querer melhor. Aí tem a jornada tripla da mulher, né? Que tem filho, família, trabalho, enfim. A gente sabe disso. E quando vem algo assim para nos ajudar no nosso dia a dia, direcionando e falar, olha, você pode levar uma vida mais leve, você pode trabalhar com mais qualidade, né? Aí é muito legal quando a gente emprega dessa forma, né? E eu acho que é isso que em alguns contextos gera tantos conflitos, né? E aí eu parto do princípio de novo do respeito. Quem quer, legal. Quem não quer, a gente respeita e tá tudo bem. Porque, como você mesmo disse, cada um tem o seu momento para viver as situações. Verdade. Então, eu acredito que a gente pode sempre... Eu parto da palavra aceitação, porque o Bert dizia que o concurso seria a gente aceitar as coisas como elas são, né? Sim. Seja porque um pensa diferente de mim, seja porque o outro quer acreditar em tal coisa. É o respeito então, mesmo, É né? o respeito. Então, tá tudo certo. Verdade. E em que momento que as pessoas procuram a constelação familiar? Eu tenho percebido que as pessoas, fora essa coisa da mágica, né? Sim. Elas buscam muito para questões de saúde. Então, eu tive uma aluna ano passado que ela fez todo o curso, né? Ela já vinha vivendo uma filosofia, uma postura sistêmica diante das questões da vida dela. E no final do ano ela descobriu que estava com um câncer. E não é que a constelação cura, não cura, né? Se você não fizer o tratamento, se você não for em busca da medicação, se for necessário fazer uma cirurgia, isso tudo é fundamental dentro do processo. Sim. Mas o que fez mais sentido da busca dela nesse sentido da constelação? Ela falou, eu consegui superar os meus desafios da doença a partir do momento que eu tive um olhar diferente para isso. Então, ela teve uma doença, buscou uma constelação, ela já tinha feito o curso, mas buscou uma constelação. A partir disso, ela compreendeu o que estava acontecendo e ela teve um olhar diferente para todo o processo que ela iria passar, de quimioterapia, de dor mesmo, porque existe, né, a questão da cirurgia e tudo mais. Então, esse foi um dos casos. Mas as pessoas buscam também, Gê, por questões, conflitos na empresa. Então, conflitos com colaboradores. Eu imagino que a busca também, muitas empresas, a maioria da nossa realidade brasileira, são empresas familiares, né? Sim, sim. E eu falo que é só a reprodução, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Verdade. Na empresa tem o pai e a mãe, né? E na família também tem um pai e uma mãe. Às vezes o pai e a mãe da família não é o homem e a mulher ou o que for. Mas tem lá o gestor, tem o gerente, sim, tem a outra líder e assim sucessivamente. Mas sempre tem alguém que tem um papel ali do pai, né? E sempre tem alguém, sim, que tem o papel da mãe. Verdade. E eu não digo pai e mãe no sentido feminino ou masculino, né? É o papel, sim, mesmo da postura, isso. Que legal. E você falou que você fez um e-book? Isso. Eu escrevi um e-book falando basicamente sobre como você pode exercer uma postura sistêmica no seu dia a dia. E está disponível, as pessoas podem comprar, tem acesso, como faz? Está disponível na minha bio do Instagram. Qual tem que é o link, @raquelmansur.psi. Lá tem o link, aí é só entrar e está disponível lá para compra. Olha que legal, muito legal. E a partir daí você montou um curso? O curso, na verdade, veio antes do e-book. Ah, tá. O curso a gente vai para o terceiro ano.
E aí no curso eu falo de toda a questão teórica do que o Bert criou, né? Mas voltado para a gente ter essa postura, que é o que eu prezo, né? Que é o você levar isso para o seu dia a dia e não simplesmente ficar fazendo constelação. Eu acho que a filosofia é que faz mais sentido para mim. É legal a forma que você colocou dessa pessoa que descobriu um câncer e ela teve um outro olhar. Eu acho que esse entendimento de que ela poderia muito bem se sentir revoltada, reclamar, não entender, e as coisas poderiam ficar mais agravadas por conta desse comportamento, né? Nada exime o nosso sentimento, né? Ela sim. ficou super chateada, lógico, preocupada, mas a forma com que ela enxergou o movimento que ela precisava de fazer foi diferente. Então, para mim, esse caso é um dos casos que eu sempre comento, assim, como pessoas que buscam a constelação, porque não é uma fórmula mágica, não vai curar, né? Sim. Mas vai te trazer um alívio para uma dor que, às vezes, você vai precisar para passar por determinadas situações, né? Sim. Então, às vezes eu estou tendo um conflito com meu filho e eu não estou sabendo como lidar com aquilo ali. E quando você vivencia uma constelação ou coloca em prática a filosofia na sua vida, você consegue perceber que você se sente mais confortável no seu lugar de mãe, às vezes até com seus pais, como você vai fazer, porque quando a gente vai ficando mais velho, os nossos pais vão ficando mais velhos, né? Sim. A gente tem a tendência de cuidar dos nossos pais, e aí como que é esse movimento para a gente não tirar a autonomia deles, para que a gente possa sempre ter uma relação mais harmoniosa. E eu acho que eu busco levar um pouco mais dessa forma a vivência da constelação. Existe um preparo especial, Raquel? Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é psicanalista, e ela trabalha com hipnoterapia. Uhum. E aí ela tá falando da postura, dos atendimentos que ela tem, que quando ela atende alguém que já busca o autoconhecimento, que já está nessa pegada há bastante tempo, não que seja mais fácil, mas é mais tranquilo de ter acesso a essa pessoa, né? Então, quem vai buscar a constelação familiar, que tipo de preparo na prática ali mesmo, quando você vai fazer a aplicação? Eu acho que vai muito de acordo com o que essa amiga sua estava dizendo, Sim. sabe? Eu acho que é só você estar disponível. Você está aberto para o novo, né? O Bert tem uma frase que ele fala assim, tem muita gente que continua acenando para o trem, mas o trem já saiu da estação. E nem percebeu. E a pessoa nem percebeu. Então, às vezes, você está tão fechado naquele que você não consegue abrir para algo novo que vai acontecer, né? Então, eu acho que estar disponível para o que vier é o único preparo. Não tem que dormir bem, comer bem, nada disso. É só você estar disponível mesmo para algo novo. Se entregar, né? Se entregar, né? Se for uma vivência de constelação, é uma vivência muito de percepção corporal, né? Bert estudou muito Reich, que trabalhava muito essa coisa na transpessoal, tem muito Reich, né? Essa coisa da percepção corporal. Então, você tem que estar só disponível para poder se conectar ali com o seu corpo, de você perceber o que eu estou sentindo, né, diante disso. Porque no dia a dia corrido a gente não percebe como a gente sente. Olha, eu vou dar um testemunho meu aqui, que quando eu tinha os salões, assim, a rotina era bem estressante, era bem corrida. E eu lembro que a minha irmã sempre tratou com homeopatia, o filho dela, minha outra irmã tratou os filhos com homeopatia, então elas falavam assim, então, eu observei que hoje eu estou assim. Eu falei, gente, eu não tenho esse olhar de observar o meu corpo, a minha reação, e realmente é treino e é tempo. Isso. Esse olhar de atenção, de olhar para a nossa vida e para o nosso corpo com amor, né? Exatamente. E eu acho que você usou uma palavra muito importante, né? Que é esse amor que às vezes a gente precisa de ter tanto para nós, né? Dessa percepção de
como que eu tô? Como que eu me sinto em relação a essas situações? No dia a dia mesmo. Sim. Como esse amor em relação às coisas. O que eu estou entregando no meu trabalho? O que eu estou entregando nas minhas relações? Então, eu acho que essa palavra ela é chave para que a gente possa ter essa conexão aí. Verdade, é mesmo. E eu, assim, me chamava a atenção a forma que elas se olhavam, se observavam, o remédio que o médico trocava. Eu falei, gente, olha a sensibilidade que eu não tenho. Mas era um momento de vida que eu estava vivendo, enfim, né? Hoje eu penso diferente. Hoje, mas é muito treino mesmo. Um depoimento meu também, né? Eu também trato meus filhos com homeopatia. E o meu homeopata, quer dizer, o homeopata das crianças, já quase homens, ele fala muito isso, né? Então, hoje, eu já sei como até ligar para ele para falar do diagnóstico. Mas antes, eu ligava, ele falava assim, eu falava, o Enzo está com febre. A febre dele é fria ou a febre dele é quente? Eu falava, uai, quente, né? Você põe a mão, tá quente. Não, mas ele tá com febre seca ou ele bebe muita água ou pouca? Eu falo, gente, mas eu não sei, não tô observando essas coisas. Ele tá suando mais no pé, na mão? Eu falo, meu Deus, olha, como que... E aí, eu comecei a treinar, observar essas coisas. Então, hoje, quando eu ligo, eu já ligo com o diagnóstico todo. Eu falo assim, ele tá com o pé suando, tá assim, tá assado, o olho tá assim, a pupila tá assada. Você treinou bem? Já treinei bem. Tem época que ele ainda fala assim, você já sabe até qual remédio dá, né? Mas é verdade. Eu falo, nem tanto. Mas é treino mesmo, é essa atenção, esse olhar amoroso. Sim. Que a gente tem conosco e com o outro. Né? Essa observação. Antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho uma curiosidade minha. Para uma pessoa que tem interesse em ser consteladora, ela precisa ter alguma experiência prévia, ou ser psicólogo, ou ser terapeuta integrativa? Que tipo de formação tem que ter antes, ou não precisa ter? Ela precisa fazer uma formação em constelação familiar. Existem várias empresas... Para fazer a formação em constelação familiar, ela só precisa querer. Ela só precisa querer. Não tem que ter uma formação prévia. Não. Ah, tá. Esse é um das questões que hoje tem sido colocada em xeque, né? Eu imagino. Então, mas ela é aberta a todas. Por quê? Porque a teoria da constelação, ela veio para contribuir com o ser humano. Ela não veio para ser uma ciência a princípio. Né? Hoje estão se pesquisando e tudo mais, mas ela não veio para isso, ela veio para contribuir com o ser humano. Então, o Bert não pensava lá atrás, vai precisar de ter tantas pessoas formadas em X ou Y para ser constelador. Hoje, a Hellinger Schule, que é eu posso chamar de faculdade de consteladores, que vem do Bert. Existem vários profissionais que dão aula nessa escola e que fazem a formação. Como eu disse, a formação, eles colocam que você tem que ter uma vivência de 600 horas em constelação. De uma graduação, né? Uma graduação. Uhum. Então, são vários cursos, várias vivências, várias especializações. Então, mas você não precisa de nenhuma certificação prévia para poder fazer uma formação. E aqui no Brasil as pessoas têm acesso, tem em Campinas, tem em São Paulo, tem... A Hellinger Schule, ela é mundial, né? Sim. E ela faz anualmente eventos em São Paulo, tem um prédio, inclusive ali na Liberdade, onde sempre é feito lá, os cursos. A Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert, né, que a viúva do Bert, ela continua vindo para o Brasil dar alguns cursos, ela que hoje dissemina a constelação. Existem também outras formações. A minha formação específica não é com a Hellinger Schule, eu fiz com a Brigitte Charpentier de Ribes, que é discípula do Bert. Então eu vou agora para o título de maestria em constelação, já consegui meu expert em constelação, legal, agora estou indo para maestria, mas, de novo, é aquela coisa de você estar sempre se atualizando, sempre em busca, né? São 6 anos aí de
de formação. Mas existem diversas escolas. Tem a IDESV, tem várias escolas conceituadas, com bons profissionais, que levam aí adiante a formação de consteladores. Inclusive, eu trouxe até a sua cunhada, a Cláudia, a da Cláudia Trevisan, para falar da constelação no direito, né? E faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Hoje, não existe, né, a palavra direito sistêmico. Sim. Mas, da mesma forma como na psicologia não pode se usar a palavra constelador, né? Porque eles enxergam que isso é uma outra coisa, não é uma ciência como a psicologia. No direito, eles têm percebido benefícios em negociações de conflito, né? Em contribuir com o bem-estar do próprio advogado dentro de uma causa. Então, eles têm aplicado muito, de novo, a filosofia da constelação dentro do direito. Então, eu acredito muito que é parecido com a hipnose. Sim. Há muitos anos atrás, e eu também sou formada em hipnose, a psicologia também não reconhecia a hipnose como uso. Verdade. Né? Dentro da psicologia, ela foi a última profissão a ser regulamentada. A psicologia. A medicina já tinha regulamentado como uso para algumas questões de dor, de cirurgia. A odontologia já tinha regulamentado a hipnose. A psicologia foi a última. Assim como a filosofia das constelações, a medicina já está sendo aplicada, já aplica no SUS as constelações. O direito com o SAMI foi iniciado, né? Com o SAMI também aplica. No SUS, localmente? No SUS. Aqui em Indaiatuba? Não. Aqui em Indaiatuba eu não tenho conhecimento. Tá. Mas durante já tem uns anos já, foi colocado como medicina integrativa. A aplicação das constelações. Né? Então, a medicina já absorveu. Sim. O direito absorveu com algumas restrições. A psicologia está ainda nesse caminho, como a hipnose. Mas tudo é um processo. Uma hora vai dar, né? Quem sabe? Vou aproveitar agora esse intervalinho para falar do patrocinador aqui nosso, que é o do Città Brigadeiros Gourmet, que agora na Páscoa, você que tem intolerância à lactose, para você que é vegano, ela vem trazer essa novidade. Gente, e além de tudo isso, é maravilhoso o sabor. Que eu amo os brigadeiros da Lindy, que é a dona da Città Brigadeiros Gourmet. Se você quiser encomendar agora para Páscoa brigadeiro vegano, para você que tem intolerância à lactose, ela tá no Instagram como @docitá_brigadeiros e também no WhatsApp 988384825. Ô Raquel, em relação a eu perguntei da formação, né? Para falar da próxima pergunta, quem pode aplicar uma constelação? Entende-se de quem a pessoa que tem tenha feito a formação, sim. Né? E aí a gente estava conversando anteriormente, eu acho que assim como todas as profissões, existem pessoas idôneas e pessoas que a gente tem que observar e avaliar, né? Então, se você for fazer uma constelação, quem está te ouvindo aí, nos ouvindo, quiser procure pessoas que já praticam isso há um tempo. Peçam para que você possa conhecer o trabalho. Não necessariamente você precisa de ir para constelar. Existe dentro da vivência a possibilidade de você levar o seu tema para uma constelação e existe a possibilidade de você observar como um representante, né? Como colaborador ali daquela vivência. Então, peça para que você veja e veja se faz sentido para você. Eu acho que a gente precisa de levar em consideração o que faz sentido. Se você vai num lugar e aquilo não faz muito sentido para você, procure um outro lugar. Sim. É a mesma coisa de você ir num médico e aí o médico te fala alguma coisa que você fala, acho que para mim não é muito isso. Você não procura outro? Sim, com certeza. É a mesma coisa. Então, eu parto do princípio de que para ser constelador você tem que fazer uma constelação.
a formação. E para quem quer fazer, que experimente aí como colaborador na vivência antes de levar o seu caso para a situação. Ô, Raquel, existe algum tipo de... algumas pessoas que não possam passar por uma constelação familiar? Tem alguma contraindicação? Qual é a recomendação? Não existe contraindicação, né? O constelador é aquele que quanto menos sabe da sua história, melhor, porque ele não vai fazer nenhuma inferência no seu sistema familiar, não vai levar nenhuma questão pessoal. Sim. Então, quanto menos ele souber, melhor. Não tem nenhuma contraindicação. Acredito que se você tem algum desconforto dentro da questão profissional, familiar, se você tem alguma coisa que você percebe que te impede, algum sentimento que te impede de desenvolver alguma questão, se você sente que você está procrastinando muito em algumas situações, nenhuma contraindicação de você olhar para isso. Né? A única questão é você estar disponível para isso. Está querendo, né? Também. Aqui em Indaiatuba, como que faz? Quem são os profissionais que atendem? Você atende? Quais lugares que as pessoas possam buscar essa informação? Hoje, em Indaiatuba, eu não tenho conhecimento de grupos, mas sei de pessoas que escuto, né? Não conheço o processo das pessoas, mas sei que existem alguns grupos aí que fazem constelação. Constelação a gente tem feito a cada 2, 3 meses, montando os grupos. Não temos feito muitos grupos, até porque, como eu te disse, parto do princípio de que a gente tem que praticar de uma forma filosófica. Sim. Então, hoje a gente está mais voltado para ensinar você a ter uma postura sistêmica, que é concurso, né, de postura sistêmica, do que a gente fazer várias constelações. Então, a gente faz, em média, 3 a 4 no ano. A gente não tem feito muitos grupos de constelação. E aí tem sido dessa forma. E aí tem as especializações, você falou para mim que tem esse congresso, que é anual, em São Paulo, né? Na Hellinger Schule, que é uma escola, você pode, depois eu posso até passar o link para vocês, da escola, e aí nessa escola tem a formação. Tem professores no Brasil que dão aula e geralmente um professor, que é a Sofia, vem uma vez por ano para o Brasil para poder dar uma parte da formação de consteladores. E existe há quanto? Eu sei que é bastante tempo que surgiu a constelação familiar. Eu acredito que desde 1980 alguma coisa. Olha que legal. Eu não sei se você lembra da Sônia Fornazari e da Gisele Mera. Não. Que trabalhou com a gente. Lembro. As médicas, né? Lembro. Elas que começaram, e na época que elas começaram a trazer esse estudo para mim e para a gente, né, enquanto empresa, foi em 2002. E elas já eram formadas nisso. Elas fizeram a formação com o próprio Bert. Quanto tempo? 2002? Elas fizeram a formação delas com o próprio Bert. Então, o Bert morreu em 2019, né? Sim. Então, assim, já tem bastante tempo. E hoje, na empresa de vocês, na Signa, vocês trabalham com constelação familiar, as pessoas têm acesso na aplicação? Na aplicação, só eu que faço, né? Só eu que uso. O que a gente usa também dentro da Signa é esse olhar. Então, os cargos... as posições hierárquicas dentro da empresa, a gente está sempre tendo um cuidado para isso com o colaborador que trabalha com a gente, a questão do equilíbrio entre o que o colaborador entrega e o que ele tem direito a receber, porque a gente percebe que isso é uma forma justa de trabalho. Sim. Então a gente pratica isso dentro da empresa e a Signa, ela é a responsável até por mim, né, no sentido de formação de grupos de vivência, de constelação, é sempre através da Signa. Eu sou uma prestadora de serviço ali da Signa no sentido de montar os grupos das constelações quando a gente faz. Aí tem tudo a ver que você falou, né,
da filosofia da constelação, né? Do pertencimento, da hierarquia, né? Entender tudo isso, né? Para dar leveza mesmo. Então, a gente percebe muito dentro da empresa, todos que passaram por nós dentro da empresa, a gente tem um reconhecimento e uma gratidão grande por tudo que proporcionaram, porque fizeram parte, né? Sim. A gente tem o lugar de cada colaborador dentro da empresa, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem seu merecimento ali. E a gente tem também esse equilíbrio, que é uma outra lei, no sentido de o que você entrega, o que você recebe, é o justo, é o combinado, tá bom para você. Né? No sentido de equilíbrio mesmo, Sim. entre o dar e o receber, que é uma questão, né, das constelações. E a gente aceita muito esse vir e ir, porque vem pessoas, deixam um pouquinho do legado delas e partem para outros caminhos. Olha, é assim, é admirável, porque a gente sabe que nós, como empresários, e eu vim do segmento da beleza, que é um mercado que não tinha filosofia de formar as pessoas, e eu sentia essa necessidade de investir em pessoas, de formar e entender que existe uma fase, um período que eles vão passar conosco, mas isso nesse mercado, principalmente na época que eu comecei a formar, fazer projetos sociais, as pessoas falavam, mas como você vai formar, investir, e vai para o concorrente, e vai montar seu próprio salão? E a gente sabe que assim, que é muito legal esse olhar que vocês têm, de entender o momento da empresa, de entender o momento do colaborador, do parceiro que está ali prestando o serviço, e reconhecer o quanto e como ele foi importante na organização. Porque senão, trava a nossa vida, não é? Sim, Imagina certeza. Se você fica... É como se você estivesse dando um nó na sua mangueira e falando assim, não vai, você vai ficar aqui. Verdade. Poxa, mas aí nem a sua água flui na mangueira e nem a água dele. Uhum. Então, a gente não pode prender ninguém, né? Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho, não só sobre o seu trabalho, mas sobre o trabalho que a Signa entrega. Porque assim, eu conheço desde o começo. Né? Porque eu fiz o Leader Training, depois eu fiz o PNL e acompanho com muita admiração o crescimento de vocês, com muita entrega, com muito diferencial no mercado, que tem vários amigos e amigas empresárias que depois que passaram pelo treinamento com vocês, a empresa decolou de fato, mas sem aquele peso, sem aquele estresse do dia a dia, que a gente sabe que todo empreendedor passa, aquele desgaste de querer deixar tudo, abandonar tudo, né? E é muito legal ver o quanto vocês se posicionaram de forma profissional, né, e perene, e a forma também que vocês levam esse ensinamento para os empresários que estão, assim, só elogios ao trabalho de vocês. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho. Obrigada. Olha, tudo começou em 2004, né? A gente começou em São Paulo e eu acho que, até pelo olhar do Fernando, que é o presidente da Signa, sempre um olhar muito visionário e empreendedor de levar para as pessoas o melhor. E teve um mestre aí que é o seu Trevisan, né? Sim, muito, sim, né? sim. E aí, quando vem todo esse movimento, né, de olhar para o ser humano como uma mola que pode gerar muito para a própria pessoa. Eu acho que o Fernando foi muito feliz em ter esse olhar de cuidado mesmo, né? E eu acho que essa é a palavra que resume o nosso trabalho durante... Só de Signa aí a gente vai para 18, 19 anos, né? Olha que legal. E quando o seu Trevisan começou, o Fernando, ainda não estava na empresa? Não, ele começou antes, depois o Fernando entrou na empresa. E assim como o movimento que a gente acabou de dizer, de pessoas que entram e saem, a gente se despediu daquele ciclo e abriu a nossa empresa, que é a Signa, para poder seguir o nosso caminho, né?
A gente é muito grato a tudo que todos fizeram. Eu acho que todo o conhecimento que a gente tem vem dali, né? Do Trevisan, de todos os parceiros todos os cursos, todas as pessoas que nos trouxeram informações. Mas aí o ciclo se fechou e a gente abriu a nossa empresa aí, que é a Signa, que hoje é o Fernando que encabeça. Então vocês estão no mercado desde 2004 com a Signa? Desde 2004 com a Signa. Passa muito rápido. E aí eu acho que a palavra que vem nessa, né, é o atendimento com muita qualidade mesmo e com muito cuidado. Eu acho que a gente tem um cuidado muito grande com a pessoa para que a gente possa tirar dela o melhor dela. Sim. Né? Então eu acho que por isso tem tantos resultados positivos aí, as pessoas vêm nos trazendo feedbacks tão bons. E você é um caso, né? Um case de sucesso aí. Verdade, eu sou muito grata, porque a gente sabe, né, Raquel? Porque as empresas são feitas de pessoas e resultado vem através de pessoas. Sim. E se a gente não cuida e tem esse olhar, né, e dá realmente as ferramentas necessárias para as pessoas se conhecerem, se autoconhecerem, né, a gente não vai muito longe, não. Gê, eu lembro quando você deu para sua equipe o curso de PNL. Sim. Né? Foi numa escola. Faz. A gente nem aqui em Indaiatuba estava ainda. É, verdade. Né? Foi aqui numa escola, não lembro o nome. Acho que é no prédio que é a Unimax hoje. Então eu lembro, a sua turma toda tinha as dinâmicas lá do espelho, era muito gostoso. Mas esse olhar, que eu sempre gostei muito do autoconhecimento, porque eu buscava para mim, e eu percebia que a minha equipe, que grande parte ali não teve a mesma oportunidade que eu tive, mas estava ali comigo, me ajudando a construir, me ajudando a ter sucesso, me ajudando a crescer. E eu sabia que vinha o resultado através dessas pessoas bem cuidadas, né? Sim. O cuidado com o outro é muito, muito importante, né? Para que a gente possa ter sucesso e dar oportunidade de sucesso para o outro também. E uma coisa que eu fiquei conhecendo quando o Fernando veio aqui no podcast, que vocês têm uma pós-graduação. Temos. Agora. Que legal. Esse ano começou? Esse ano começou. A formação, né, que é a mesma formação, mas agora ela foi para a pós-graduação, ela já existe há 11 anos. Né? Então já existe há 11 anos esse curso, que é a Academia de Excelência. Mas agora ela virou uma formação em pós-graduação de autogestão e autodesenvolvimento pessoal. Está acontecendo na Max, já vamos para o terceiro módulo aí, Que legal. São 10 módulos e está um sucesso. Eu sei disso, tenho certeza. Voltando aqui ao nosso tema, e me fale, que é só costelar que muda tudo? Não é só constelar que muda Porque tudo. assim, né? Quando a gente que... Eu gosto de observar o movimento do ser humano. A gente que... Eu atendia prestando serviço, e você conhece muita gente, você observa muita gente. E o modismo é engraçado, porque as pessoas, um fala para outro, eu fiz, para mim foi bom. Vem aqui, porque resolveu isso. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Você sabe que depois daquele série, né? Uma Nova Mulher? Sim. Nossa senhora, mas chovia gente falando, eu vou fazer constelação, porque eu vou descobrir aquele campo. Eu falei, gente, não é nada disso, né? Porque não tem nada a ver. Não é mágica. Não é uma visão, né? Você não vai ter uma visão ali sobrenatural ou o que for, como é no filme, retrata. Eu digo que a gente tem que saber separar o que é a ficção do que é a realidade, né? Dentro do filme, ele foi um filme super importante para o universo das constelações. É isso que eu falo, porque despertou essa curiosidade das pessoas, né? Que trouxe para o dia a dia, né? O que é isso, né? Como faz, né? Mas não mas como todo filme, tem a sua parte ficção, claro, né? Uhum. Então, assim, não é mágica, você não vai ter visão, você não vai enxergar ali nada. Mas e depois daquilo, a partir do momento que você percebe o que acontece, você vai ter que fazer o seu movimento diferente. Sim. Então, eu sempre
faço nas minhas vivências uma explicação do que é a constelação, explico as leis que o Bert sintetizou. Na medida do possível, eu dou uma explicação do que pode acontecer ali ou aqui. Se faz sentido para a pessoa, ela absorve e aí ela faz o movimento na vida dela. O que a gente percebe é que muitas pessoas, elas vão, né, e falam assim, agora passam, pronto, né? acabou. Já fiz o que eu tinha que fazer, né? Uhum. E não é bem assim. Como eu disse da bicicleta, Sim, a gente tem que continuar pedalando, né? verdade. Então, não é mágica. É porque, na verdade, né, Raquel, você que lida com muita gente, né, nos seus atendimentos, na própria Signa, a gente sabe que a busca do ser humano por milagres, verdadeiros milagres, né? Ah, eu não quero ter trabalho, né? Que nem a gente se observar, ter o autoconhecimento, é uma prática que exige o quê? Demanda tempo, demanda treino. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Fala assim, não, eu quero um piscar de olhos, né? Me transformar e... E é o processo natural do ser humano hoje em dia, né? Então, eu estou ansioso, ao invés de eu olhar para toda a questão do que está à minha volta, como que está o meu ambiente, como estão as pessoas ao meu redor, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivenciando no meu dia a dia. Não, eu vou ali no médico, tomo um remedinho e continuo a minha vida, né? Verdade. Acho que não é o tema, mas Sim. até o burnout, que hoje em dia também está muito Sim, verdade. na moda, né? É. Vem muito dessa não observação da gente para essas situações que acontecem no dia a dia. Porque a gente quer, tô meio estressada, vou lá e tomo um remedinho, pronto, acabou. Não estou dizendo que o remédio às vezes não é importante, não seja importante para alguns casos. Mas a observação do que está acontecendo ao seu redor, ela também tem que fazer parte de um processo aí interno para que você possa resolver os seus conflitos, os seus desafios aí do dia a dia. Mas é verdade. Mas vem muito de essência, de estrutura familiar, né? E eu percebo que as pessoas falam assim, mas essa geração de hoje... Pô, mas quem são os pais dessa geração de hoje? Né? Que tipo de cuidado, que tipo de consciência que está despertando, né? Que tipo de educação... E na pandemia a gente viu muito isso, né? Das pessoas realmente, das famílias se encararem e conviverem no dia a dia, aí mais conflitos. Mas por que isso aconteceu? Porque realmente não tinha esse olhar de amor, de cuidado, de se relacionar, da paciência, né? E aí vieram N terapias, né? E a gente sabe, né? Do imediatismo que existe hoje. A gente sabe que o smartphone, a internet veio para nos ajudar bastante, sim. Mas a gente tem que saber a hora que eu estou com o meu filho, que eu estou com o meu companheiro, que eu estou no meu trabalho, né? Direcionar a atenção para aquele momento, né? Você sabe que eu percebo muito assim, em situações que me contam, né, de consultório, a pessoa está aqui falando com quem está lá, né? Sim. E aí a pessoa, quando está lá, está conversando com quem está aqui. Verdade. Então, como que você pode trabalhar isso? Poxa, vamos viver o momento presente? Então, se eu tô aqui, eu vou conversar com você aqui. Sim. A hora que eu sair daqui, eu vejo minhas mensagens, eu vejo o que... Porque, e quando a gente não tinha esse bichinho aqui? É verdade. Eu lembro que se você saísse de casa e precisasse de falar com alguém, você tinha que esperar. Tinha que gravar na secretária eletrônica. Você tinha secretária eletrônica? Tive. E aí... Usava o orelhão. Exatamente. Meus filhos não sabem o que é um orelhão. Né? Peça Então, de museu hoje, né? Então assim, eu acho que viver o momento presente talvez seja o maior desafio que a gente tem. E aí, associando isso ao que a gente percebe dentro da filosofia das constelações familiares, o quanto a gente não vive também o presente por querer compensar algo lá de trás, Sim. né? Então, eu quero salvar os meus pais, ou eu quero viver algo que meu avô não pôde viver, eu quero fazer o que minha avó não fez, eu quero... Sim. Ou eu tô lá na frente. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá, mas e aqui? Hoje, ou agora? E aí você esquece de viver o seu. Então, eu acho que faz muito sentido até com a questão desse smartphone aí, né? Que é o
Verdade, né? O bem necessário que a gente sabe, mas tudo na vida a gente tem que saber dosar, né? Tudo tem uma medida certa. Eu queria que agora, a gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast, que você falasse como que as pessoas poderiam estar contactando você pelo Instagram. Não sei se você tem um site, a própria Signa. Fique à vontade. Obrigada. As pessoas, para acessarem, falarem comigo especificamente, elas podem acessar o Instagram. Lá tem o direcionamento também para falar direto comigo, lá no link da minha bio. Então é @raquelmansur.psi. Tem o site da Signa, onde tem todos os nossos cursos, os treinamentos, tudo isso que eu disse tem lá, né? A pós-graduação da Academia de Excelência, o curso de postura sistêmica, o S1, que é um treinamento que você também participou. Então é signatreinamentos.com.br, o site. Lá tem WhatsApp para vocês entrarem em contato. Se quiserem falar direto comigo pelo WhatsApp, podem pedir meu contato lá, que eles direcionam também para mim. E eu quero te agradecer. Agradecer pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você, ver o seu sucesso. Obrigada, Raquel. Eu acho que você contribuiu muito com a Signa também, desde o nosso início. E é muito bom saber que a gente ainda continua nessa mesma jornada. Continuamos, né? Mas eu que sou grata, porque assim, eu sempre busquei muito autoconhecimento, sempre busquei muito cuidar da minha equipe, das pessoas que estavam comigo. E quando o primeiro treinamento que eu fiz, mandei meu irmão, mandei meu cunhado, a minha irmã, o meu ex-marido na época, eu falei, gente, todo mundo tem que ter acesso a essa informação, porque realmente é transformador o que vocês fazem. Por isso que vocês têm tanto sucesso em tudo que vocês fazem. Obrigada, Gê. Eu que agradeço a sua presença aqui. Espero que possa voltar mais vezes. Com certeza, só falar chamar. De outros temas, né, Raquel? Obrigado por mais um podcast e até a próxima semana com mais G Beleza Podcast.